partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E aconteceu o que já estava anunciado e mal divulgado, como se as pessoas não quisessem acreditar na realidade. Vieram os 12,5% que o governo americano cansou de vazar nos últimos dias, que seriam aplicados ao Brasil. É verdade, não só o Brasil está sendo contemplado, como outros 60 países. Na verdade, são 59. O 60º são os 27 da União Europeia. Então, a União Europeia, um monte de taxas, tarifaços, alguns 10%, tem um escalonamento, tem diferenças, etc, etc. E os Estados Unidos, no caso brasileiro, usou como pretexto um tal trabalho forçado. Aquela coisa de que produtos que envolvem trabalho forçado são comerciados de um jeito ou do outro pelo Brasil, e os Estados Unidos tomam as dores em nome dos direitos humanos dessa gente e resolvem castigar o Brasil. Se você olhar o noticiário, se você olhasse o noticiário ontem à noite, você ia ver a nítida intenção de alguns militantes, dentre eles alguns ilustres jornalistas, de colocar a culpa nos Bolsonaros. Eduardo e também o candidato a presidente da República, pré-candidato Flávio Bolsonaro. Evidentemente, eles podem ter alguma coisa nessa mistura de fatores. Agora, você vê que a aplicação, mais para o Brasil, menos, muito para o Canadá, etc., atinge outros países. Então, não tem muito a ver, pode ter alguma influência ali de uma política doméstica. Então, o Brasil tem dificuldades diplomáticas neste governo de se relacionar com os Estados Unidos. Tem uma relação de amor do Lula com o Trump, aquela química e tal, aquilo tudo era teatro, foi por água abaixo. E foi por água abaixo, assim, nunca subiu a água para ir para água abaixo. E depois o Trump age com os interesses dele naquele momento. Então ele não tem a menor dificuldade de avançar e, se for necessário, recuar. Tem um monte de exclusões, tem um monte de diferenças, vai se analisar. E o governo brasileiro já começou a falar alguns setores em retaliação. Evidentemente, retaliação é um recurso que, eventualmente, pode ser utilizado se for vantagem para o Brasil. Se for vantagem para o Brasil. Usar a retaliação contra os Estados Unidos vai provocar uma contra-retaliação, várias contra-retaliações, que, no frigir dos ovos, não serão positivas para o Brasil. São vitórias, né, de pirro. Vitórias de pirro. Nada alcançado. Então, o que recomenda a boa conduta nesse instante é a boa conduta, cabeça fria, né? Procurar abrir
caminhos dentro do governo americano, aproveitar a boa vontade dos empresários. Boa vontade não, estão defendendo deles, dos empresários brasileiros e americanos, que foram aqueles que conseguiram reduzir os ímpetos de Trump nesse tarifaço, para ver se negociam alguma coisa. O Brasil, diretamente, em relação ao governo americano, não tem cacife. Tem uma relação formal, mas não tem uma penetração no governo americano, na Casa Branca, de tal maneira que pode criar uma influência que seja positiva fora, paralelamente à relação que o mundo tem com os Estados Unidos. Tem dois casos especiais. Tem o Canadá. O Canadá cancelou a inauguração conjunta de uma ponte que liga o Canadá aos Estados Unidos. Realmente, o Canadá sempre foi uma espécie de país, uma espécie de extensão da economia americana. O México já resiste mais, e o México também é atingido, né? E a gente tem que se convencer do seguinte: não voltaremos ao que era antes. Não voltaremos, a não ser que termine o governo do Trump, tem 2 anos ainda, a não ser que as coisas mudem muito nos Estados Unidos. Mas o presidente americano decidiu e está levando avante um plano de mexer com a economia mundial de tal maneira que resulte uma ampliação da hegemonia americana de um lado, não sei se ele vai conseguir, e de outro lado uma redução de despesas e uma ampliação de receitas do Estado americano. Claro que de bobo ele não tem nada, ele é ousado, atrevido, né? Às vezes passa das linhas da normalidade, mas não rasga dinheiro, não. Quando ele está percebendo que está rasgando dinheiro, que ele está comprometendo a economia americana ou as políticas americanas, etc., etc., ele dá uma recuada e muda com a maior cara de pau, com a maior tranquilidade. Então a gente não sabe o que esperar dele. Agora tem que tomar cuidado, não vai cutucar a onça com vara curta, porque eles têm um cacife de uma economia gigantesca, deixa o Brasil desse tamaninho, e não é uma questão de soberania e patriotismo, é uma questão de realidade. A realidade é essa, precisa ser enfrentada, precisa ser contornada, pode ser resolvida com uma aproximação e uma aliança, pode, porque não? Pode ser resolvida como resolveram a questão da Venezuela, que virou um subestado americano. Você vê aquelas figuras que eram acusadas, aquele Cabello, a Delcy, né? Todos aqueles que eram acusados de serem da quadrilha, uma quadrilha que estava lá usurpando, claro, era uma ditadura. Então, todos continuam lá, agora sob o comando de Washington. Aí o Trump, ou o secretário de Defesa, ou o secretário de Estado americano dão um telefonema para ela e vão resolvendo. É um Estado americano sob dependência. Consequência principal, petróleo. Então o petróleo venezuelano, que é talvez a maior reserva do mundo, se não é a maior, é uma das maiores, está sob total domínio americano. E
se ele conseguir ampliar essa, essa hegemonia, né, essa vigilância, né, sobre demais países, ele ampliará, e se precisar usar o tarifaço como ele está usando, ele usará. Mas não, o mundo mudou. O mundo mudou. Não espere que você vai encontrar os anos 90, o começo dos anos 2000 de novo. Isso mudou mesmo se mudar o governo americano. Não vai entrar alguém que vai recuar, que vai baratear, que vai facilitar a vida dos outros. Caminhos para o Brasil, procurar outros caminhos, não é fácil, né? Procurar outros locais de exportação. Tem aí a Europa, tem as Américas, tem a África, que não tem dinheiro para pagar, mas tem áreas lá que estão evoluindo, né? Nós temos petróleo, importamos gasolina, tem uma série de coisas. Não é bom para o Brasil, é péssimo para o Brasil, mas é possível fazer um ajuste. O governo pegou um resto de dinheiro aí e está dizendo que vai ajudar os feridos por esse tarifaço. Já aproveitou e está dando grana para outros players que ele acha importante, né? Coisa que o Lula mexe com habilidade, mas que acaba aparecendo, né? Não é só para as vítimas do tarifaço que esse dinheiro está indo e tal. Então, o Estadão, deixa eu pegar o Estadão aqui, ó. Estadão. Estados Unidos taxam o Brasil em 12,5% por suposto benefício com o trabalho forçado. Nova tarifa se soma à alíquota de 25% já em vigor. Governo diz que vai acionar a lei da reciprocidade. Pode acionar, ela demora para ser aplicada. Se começar agora, as coisas vão chegar ao fim, perto do fim do governo Lula, depois das eleições. Pode servir como um convite um tanto quanto violento para conversações. Há setores que podem ser resolvidos de maneira diferente, desde que o Brasil consiga mostrar que o tarifaço acabe aumentando a inflação americana. Os produtos chegam de maneira mais cara, e confiar nos empresários brasileiros e americanos que têm interesses em que essas tarifas sejam baixas e têm interesse de continuar comprando e vendendo, tem interesse numa boa relação política e especialmente econômica entre Estados Unidos e Brasil. Mas aí você tem o Trump no meio, uma pedra no caminho, e a gente não sabe o que ele pode fazer. Deixa eu ver o texto do Estadão, comecinho. Depois da tarifa de 25% aplicada na semana passada, os Estados Unidos anunciaram ontem mais 12,5% sobre exportações brasileiras. Desta vez, sob a alegação de que o país não teria adotado práticas contra a importação de bens produzidos total ou parcialmente com trabalho forçado. Brasil aparece numa lista com 60 parceiros comerciais que serão sobretaxados com tarifas entre 10% e 12,5%. Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, Suíça, além da União Europeia, estão entre esses países. O representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, afirmou que
as novas tarifas começarão a corrigir o que é uma violação dos direitos humanos quando uma prática comercial distorcida visando melhorar o bem-estar dos trabalhadores em todo o mundo. Deixa eu ler de novo aqui. Que é tanto uma violação dos direitos humanos quanto uma prática comercial distorcida visando a melhorar o bem-estar dos trabalhadores em todo o mundo. Como se eles se preocupassem com os trabalhadores de todo o mundo. Bom, é isso. Vai ter muito blá, 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 muita... O Lula, o Lula diz que só fala de presidente para presidente. É bom porque aí não vão sair aquelas frases que muitas vezes prejudicam mais, que ajudam, porque ele também provoca. Ele acha que no discurso dele o Trump é uma figura invisível, é uma figura que não existe. Eles ficam sabendo lá, quando ele faz determinadas acusações, etc, etc. Bom, tivemos também um episódio, uma fofoca de família misturada com política, é a família dos Bolsonaros. A família dos Bolsonaros brigou e a dona Michele ficou de mal. Tô de mal com você, viu? E aí o Flávio entrou, o Valdemar, aí ela, não, eu só desculpo ele se ele pedir desculpas públicas. Mas ele já pediu naquela... Não, aquilo foi pouco. Eu quero que ele grave. E ele, que precisa dela, gravou um pedido de desculpas. Não foi humilhante, é um pedido de desculpas, né? Do político para a política, para a senhora política. Aí ela ficou de bem, ela vai começar a elogiar e tudo. Não se sabe até que ponto houve prejuízos. Houve, mas não se sabe se esses prejuízos... vai haver uma recuperação dos prejuízos, especialmente quanto ao voto feminino, que o voto se afastou dele, né? Houve um afastamento e das mulheres políticas envolvidas que estão apoiando sempre a ex-primeira-dama. Então, ainda isso vai se constituir num problema. Ela pode voltar, recebeu o convite para voltar para a direção do PL Mulher, etc, etc. Estão tentando arranjar as coisas. Por enquanto, você vê, teve um desastre para o Flávio, a saída do União e do PP, Partido Progressista. Também tem envolvimento fofocácio aí. O Lula quer atrair esses partidos para ele, quer atrair o Centrão para não deixar o Centrão ficar nas mãos do Flávio. Ainda está uma grande confusão. Então, vice é importante. Depois eu vou fazer, não quero fazer porque eu vou errar de cabeça. Quantos vices assumiram o poder? Começando lá no Getúlio. Getúlio Café Filho assumiu. Depois do Getúlio veio o Juscelino, aí depois veio o Jânio, aí o Jango assumiu, lembra? Depois do Getúlio foi o Café Filho. Quem mais? Aí Juscelino fez o governo inteiro, aí teve Jânio, eu vou esquecer alguém, se me perdoa, mas estou pegando alguns. O Collor, o Itamar virou presidente, você vê que a Tancredo, o Itamar assumiu, Temer assumiu no lugar da Dilma. Então, no Brasil, a história mostra
eu posso ter esquecido de algumas, acho que não. Costa e Silva. Costa e Silva, não, mas Costa e Silva foi substituído por uma junta militar. Aí não conta, viu? Costa e Silva foi uma junta militar, depois elegeram o presidente Médici. Bom, então esse rolo continua, a gente vai passar ainda durante o jornal por ele. Flávio sobe o tom e chama chefe da PF de pau mandado do Lula. Por quê? Porque a PF vai se aprofundar, por ordem do STF, na história desse filme Dark Horse, é isso? Não é filme de cowboy, viu? Não é filme de Dark Horse. O nome parece, é O Azarão. É o filme que retrata a vida do ex-presidente Bolsonaro. Tem outra coisa, o Tarcísio ameaça cancelar a concessão de trens após o caos. Teve um caos ontem, nós retratamos durante o jornal, e que as oposições estão pondo culpa no Tarcísio e na privatização. Você acha, pensa comigo, na primeira semana em que essa empresa que assumiu 3 linhas, ela, nos primeiros dias, tem essa catástrofe, você acha que é má administração dela? Não deu nem tempo, não deu nem tempo. Será que foi boicote de quem é contra? Eu acho provável, eu acho possível, né? Conhecendo alguns dos nossos sindicatos. É interessante. Aí o Estadão deu uma foto aqui da catástrofe de um trem que pegou fogo. É isso, está aqui, ó. Então a linha, está aqui a legenda, é linhas de trem sob intervenção em São Paulo. CPTM retomou por 60 dias a operação do serviço expresso aeroporto e das linhas 11, 12 e 13 concedidas à Trivia. Fogo em composição gerou transtornos no transporte público. Isso atinge a candidatura, claro, visa atingir a candidatura do Tarcísio, por isso o Tarcísio diz, eu arrebento, tal, vou acabar com essa privatização, vai recuar, porque se ele assumir uma posição de defesa, certamente ele será atingido pelos cacos dessa explosão, dessa situação, desse incêndio, e vai ter uma predominância de uma antiprivatização e alguns votinhos para o Haddad, que já está usando essa... É um bom motivo para ser usado. Mas o Derrite está dizendo que é boicote, o Derrite é policial, mas eu desconfio. Claro que pode ser uma grande coincidência, e coincidências existem, mas é muito estranho, é muito estranho. Deixa eu ver aqui está no SBT News, que está retransmitindo o Jornal do Boris nesse instante, está transmitindo conosco. Não é retransmitindo, é transmitindo ao vivo. Eu estou vendo aqui, olha que bonitinho aqui, tá vendo aqui, ó? Estou eu aqui, ao vivo, né? Então, Ancham, a maior parte dos produtos sobre tarifaço somarão 37,5%. Tarifaço, governo diz que Estados Unidos manipulam pauta trabalhista. Trump deu um jeito de colocar a tarifa na marra, diz Durigan, que é o ministro da Fazenda. CNI propõe 7ª missão industrial após tarifas dos Estados Unidos. É por aí, via gente competente, interessada, que as coisas deverão fluir. Não confia muito nos governos, não. Tá aí. Dark Horse, PF suspeita
da lavagem de dinheiro e evasão. Tem dinheiro daqui, dali o filme custou muito caro, e aí a PF faz a seguinte pergunta, também uma dúvida do Supremo. Será que esse dinheiro todo foi para o filme ou serviu para outras coisas? Então, tem aí uma coisa que pode pegar. Olha, Mendonça autoriza inquérito da PF sobre caso Darhoff. Pode pegar o Flávio de calça curta. O Flávio está mais enrolado do que se imaginava, né? Os próprios companheiros deles, isso eu disse ontem, estão preocupados, porque cada dia vai surgindo uma novidade. Ontem foi aquele 1,5 milhão, faturas e tal. Fábio aponta a negligência da ANAC e diz que Voa e Paz normalizou o desvio. Não é desvio de dinheiro, é desvio nas funções. Aí tem uma versão, atinge a empresa, atinge os pilotos não podem se defender, morreram, mas cria insegurança. A ANAC, olha, os aviões, segundo essa visão desse inquérito da FAB, o avião não podia nem levantar voo, tal era a situação, da situação mecânica dele, né? Até o limpador de para-brisa não estava funcionando, negócio pesado. E tem as mortes, né? Agora, uma briga por indenização e tudo isso. PF investiga segundo ministro do STJ por venda de decisões. Novo inquérito atinge Marco Bruzzi, já alvo de acusações de assalto sexual. STF havia autorizado investigação contra Moura Ribeiro. Isso é uma vergonha. A nossa justiça está desmoralizada nos seus mais altos escalões. Desmoralizada. O STF não consegue se resolver. O STF não consegue resolver as questões de um ministro que tem a mulher possuidora de um escritório que trabalha para o Forcaro. E o Toffoli tinha nas suas mãos um processo que o envolvia gravemente. Não aconteceu nada para nenhum deles. Estão decidindo as suas causas lá. Trump exige que sauditas reconheçam Israel em troca de acordo nuclear. Se você lê os termos que foram publicados do acordo nuclear, não há o que temer. A Arábia Saudita tem dinheiro e mais cedo ou mais tarde iria chegar a uma posição de ter um sistema de nuclear pacífico e tal. Ela precisa, tem direito, etc, etc. É assim com os Estados Unidos. Já tinha encaminhado a paz com Israel, porque precisava de Israel, que tem bomba nuclear, para enfrentar o Irã, com quem ela disputa hegemonia. E a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos fazem esse acordo para poder controlar a evolução nuclear da Arábia Saudita. Tudo precisa passar pelos americanos. Eles vão entregar reatores, etc., não vão entregar combustível nuclear, não vai dar para fazer a bomba, pelo menos agora, e eles vão ter o controle do sistema nuclear da Arábia Saudita. Por isso acho que a gente não deve ficar tão preocupado. Deixa eu mostrar o valor, encerrando o nosso... Onde é que estão as pessoas que tomaram cafezinho conosco? Deixa eu ver, hoje é o Luiz que está fazendo, o Fernando está de folga, deixa eu ver aqui. Quem tomou café, ele mandou por e-mail aqui. Deixa eu ver.
Não estou conseguindo ver, viu, Luiz? Eu que não estou conseguindo manobrar agora, manipular o meu telefone. Gente, muito obrigado. Falta tempo. Nós vamos dizer quem tomou cafezinho conosco na segunda-feira, tá bom? Você me perdoe. Ao vivo, é assim. Quem sabe faz ao vivo. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Tenha um bom fim de semana. Medite sobre este país que precisa ser passado a limpo, sempre dentro da democracia. Bom dia.